Olá, eu sou Carla Juliana e nós estamos começando mais um podcast Filhas de Sara. Aqui é o espaço onde nós, mulheres, podemos conversar sobre temas do nosso universo feminino, mas sempre tendo a palavra de Deus como referência. Você sabia que o inimigo ainda usa a mesma estratégia que usou com Eva para nos fazer pecar contra o Senhor? Eu quero convidar você a acompanhar o nosso bate-papo de hoje, que tem por tema Mulheres no Plano de Deus, a Queda. Nós estamos falando sobre o livro Mulheres Mais Parecidas com Jesus, de Carol Sumerck e David Merck. Nós já conversamos sobre o primeiro e o segundo capítulo, e se você não assistiu esses episódios, você pode ir até a nossa playlist aqui no nosso canal e acessar esses episódios e muitos outros que já foram ao ar sobre diversas temáticas. E hoje, para conversar sobre esse tema, Mulheres no Plano de Deus, a Queda, estão aqui comigo Joelma, Ana e Antônia. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, é um prazer poder estar aqui mais uma vez para a gente gravar esse programa e um assunto que vai ser, com certeza, impactante, né? E confrontador também. Isso aí, é verdade. Boa noite. Realmente é um assunto bem interessante, né? E vamos lá, né? Mais uma vez. Realmente é muito bom estar aqui de volta. E que Deus possa nos orientar para nós sabermos transmitir a palavra dele fielmente. Amém. Amém. Meninas, hoje, nesse capítulo de hoje, o autor ele vai discorrer, né? Tirar ensinamentos a respeito da queda. E aí ele fala, a partir do capítulo 3 do livro de Gênesis, até convido você que está nos assistindo a pegar aí sua Bíblia e ler o relato da queda aí a partir do capítulo 3 do livro de Gênesis, do 1 ao 6. Eu não vou ler porque a gente vai comentando, né? Mas aqui ele começa falando, né, de como... de detalhes que aconteceram nesse relato, que foi tipo passo a passo para que a queda para que o pecado, né, entrasse, né, na humanidade. Aí eu queria perguntar a vocês, por que a serpente escolheu abordar Eva e por que é tão significativo que tenha sido Eva e não Adão? Então, quem recebeu a ordem de não comer daquele fruto foi Adão. Então, acho que isso daí já é um início para ele poder chegar até Eva. E Eva é a mais frágil, né? A mulher é mais frágil, gosta mais de conversar, gosta mais de bater papo e tal. É mais propensa, né, a um bom bate-papo. Não que o homem não faça, mas a mulher, ela é mais, né? Gosta de uma conversa. E ele foi sutilmente conversando com ela, né? Ele jogou uma pergunta. É verdade que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Ele jogou uma isca, né? E aí ela caiu na conversa. Aí foi desenvolvendo aquela conversa. Aí deu no que deu. Pois é, né? Satanás usou serpente, né? Foi seduzindo, astutamente, né? Seduziu e deliberadamente, né, colocando ali em xeque a liderança divina de Adão, né? E por isso ele foi com a Eva, por ser mulher e talvez mais frágil. E como a irmã Joelma falou, a ordem tinha sido dada a Adão antes da criação de Eva, né? E como a gente sabe, Satanás, ele é astuto, ele fica observando, estudando e deve ter percebido que com a Eva ele iria conseguir uma melhor... Como é que se diz? Obter sucesso. Sim, exatamente. Foi uma estratégia de tentação mesmo, que a astuta serpente, né, sagaz, isso. Né? Ela fez essa abordagem a Eva, eu creio assim, mas também no intuito de afrontar o Criador. Porque a liderança foi dada realmente para Adão. Então ele quis investir a ordem, né? Ele já começou a distorcer a palavra do Senhor. Sim. E então eu acredito que foi isso que levou ele a abordar Eva. E achou também que ela era frágil, né?
Podia ser que ela não tivesse prestado atenção, que poderia ou não comer do fruto. Ele tem todas essas artimanhas mesmo. É verdade. Aqui no livro, o autor, ele diz que ele tinha escolhido Eva porque ele queria assim desestabilizar a liderança de Adão, né? Queria passar por cima de Adão. Minar, né? Mas eu confesso a vocês que eu queria discordar. Gosta a pessoa. Não, é porque assim, ele diz assim, que quando a serpente, aí na página 56, quando a serpente vai abordar ela lá no finalzinho, ele diz assim, que a resposta, aí no início da 57 ele diz que a resposta ideal de Eva teria sido assim: serpente, quanto a isso, você terá de conversar com meu marido. Por minha parte, só sei que Deus é bom e sua palavra traz vida, afaste-se de mim. Eu fiquei pensando assim, mas por que Eva não poderia ter dado uma resposta assim? Ele disse que a resposta dela teria sido. Por que ela teria que ter mandado ela ir falar com o marido? Eu acho que ela poderia ter dado o corte, entendeu? Eu acho que ele falou na intenção justamente de ele ser o líder. Mas ela assim, o certo seria ela ter convicção do que Deus tinha dito. Sim, entendeu? sim. Mas a ideia que eu acredito do autor, que como o homem é colocado como líder, o protetor, então, se dirige a ele, fala com ele, resolve com ele. Entendeu? Seria o certo. Eu penso dessa forma também. Eu também penso assim. Igual o Joel? Então eu pensei errado. Não, eu acho que ela poderia ter dado, dar uma cortada nele, sabe? Olha, com a cortada na serpente. Ela mesma, sabe? Não tinha isso não, mas então, e quais foram essas estratégias que a serpente usou para enganar Eva? E como eu falei no início, essas estratégias são as mesmas que ele ainda usa hoje, né? Então, aí, a partir desse tópico, dúvida da palavra, o percurso do pecado, né? Vamos aí falar sobre isso. Qual é o primeiro ponto aí que ele começa falando? Foi colocando em dúvida, né, a ordem que Deus tinha dado. Ele jogou que Deus tinha dado a ordem de que nunca poderia comer de nenhum fruto. E, na verdade, só um que não poderia comer. Com certeza tinha de tudo quanto era fruto. Devia ter manga bom. muito bom. Nossa, pai, mamão, manga, tucumã. Meu pai, coisa boa. Eu não sei se tinha tucumã lá, não. Tinha sim. Pupunha e tudo mais. Mas, de tudo, do bom e do melhor. Só falou, só essa que você não come. E aí, o que ele jogou? Ele colocou em dúvida. É verdade que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Aí Eva falou, não, só não podemos comer de uma. E não pode nem tocar nela, acrescentou, né? Não pode nem tocar nela. Então, a primeira coisa que ele fez foi colocar em dúvida a ordem que Deus deu para o casal, para Adão, e com certeza Adão passou para Eva. Exatamente. Também, além da dúvida, a negação, né? Foi um dos pontos, uma das estratégias que ela usou, né? Distorcendo a palavra de Deus, né? De Deus. Sempre Deus diz uma coisa, ela diz outra. Como ele disse para eles, né? Que ele disse, é certo que morrereis, e ela disse que... lá no Gênesis 2,17, Deus diz assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Mas aí a serpente diz assim, é certo que não morrereis. Deus disse que sim, que iria morrer. E a serpente veio dizendo, não, certo que não morrereis. Quer dizer, distorcendo a palavra, né? Então, esse também é um dos pontos, uma das estratégias usadas, né? Sempre distorcendo a palavra de Deus. Distorcendo a palavra de Deus e colocando em dúvida também o caráter de Deus, né? Sim. Porque ela sugeriu que Deus estaria mentindo. Então, houve essa distorção também. Ou até mesmo privando, né? Tipo assim, Deus não pode comer isso, porque você vê que ela no lugar dela, ela enfatiza que... Só o que não pode. Só o que não pode. A gente pode um monte de coisa, mas ela foca no que não pode, como se isso fosse... está privando você de algo. E é como assim, se a gente pensar na nossa vida, né? Às vezes...
O Senhor nos dá um monte de bênção, aí Ele nos priva de alguma coisa. Por bondade, por misericórdia, por saber que a gente não deveria ter o bendito que negócio, não vai ser bom pra gente. Que não vai ser bom, mas aí a gente... Fica insistindo naquilo. A nossa rebeldia, né? Aí a gente quer aquilo que não pode. Que não pode. E a gente começa a colocar até em dúvida o amor dele por nós, Exatamente. né? E a misericórdia e tudo mais. Exatamente. E tudo começa com a dúvida na palavra. E é o que acontece na nossa vida hoje, né? A gente, por não conhecer a palavra, não estar segura, alicerçada na palavra, a gente muitas vezes peca, passa por situações que poderiam ter sido evitadas, porque simplesmente a gente não está segura na palavra de Deus, a gente não busca conhecer a palavra, poder responder à altura da palavra, né? É verdade, você está falando isso aí, eu estou aqui pensando que muitas das vezes, por a gente não separar tempo para ler a palavra, para conhecer quem é Deus, o seu amor, o que Ele fez por amor de nós, além de enviar o seu Filho, o cuidado que Ele tem com nós, por nós, a providência dEle, a gente não para ler sobre isso. Como Ele fez isso com o povo dEle no passado e como Ele continua fazendo isso hoje. E por a gente não buscar conhecê-lo na palavra, a gente acaba incorrendo em erros, colocando em dúvida. Quando a pessoa joga uma coisa assim, tu fica, será que é verdade? Será que não é? O que a Bíblia diz? Justamente porque não estuda, não está firme. E até o próprio Satanás também, né? Eu costumo dizer, eu sempre falo, a gente está lavando louça, aí ele começa a lançar soprando coisa na nossa cabeça, e a gente começa a dar ouvido. Porque a gente não tem, às vezes, enchido a nossa mente com aquilo que a palavra de Deus diz, né? Pense nas coisas do alto, naquilo que é bom, naquilo, e fique medite na palavra, né, o tempo todo. As palavras da minha boca, a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Aqui em 2 Coríntios 2:11, Novo Testamento fala que nós não devemos ignorar as artimanhas do tentador, né? Que ignorante as estratégias de Satanás que visam corromper a imagem de Deus refletida em nós, entendeu? Porque assim, a serpente, ela tem inveja do Criador, né? Sim. E ela não tem nada de imagem do Senhor, né? A imagem somos nós, então ela quer que essa imagem seja corrompida, distorcida, né? E foi isso que o pecado fez, né? Distorceu a imagem de Deus em nós. Exatamente. Né? E ela faz de tudo, né? Tudo que estiver ao alcance. Outro ponto que ele fala, a irmã Ana falou da negação, né? É a questão do desejo. Mas aí, sim. Eu quero, antes da gente entrar nesse do desejo, perguntar. A gente pode considerar que o percurso do pecado começou na mente de Eva antes de se materializar no ato? Que sinais disso vemos no relato? Sim, por conta da resposta dela, né? Deixa eu ir lá para Gênesis. Gênesis 3. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ela perguntou... Foi isso? 3:2. Ah, tá. A serpente perguntou, foi isso mesmo que Deus disse, não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E aí, a questão de ser como Deus, ser a imagem para ela já não foi mais suficiente. Ela queria ser como Deus. Aguçou o desejo dela. Aguçou o desejo dela de querer ser como Deus. E Deus não fez ela para ser como Ele. Deus fez ela para ser a imagem e semelhança dele, não ser Ele. E aí, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu.
Então... E talvez, como ele está falando aqui, a pergunta diz assim, considerar que o percurso do pecado começou na mente de Eva. Talvez, penso eu, que a Eva já tinha olhado para aquela árvore e já tinha desejado aquele fruto. E se ela pensou alto, a serpente ouviu. Pois é. Será que é isso tudo? Até então, ela era inocente, ela estava com o coração puro, não tinha ninguém para estar ouvindo. Então, ela estava ali ainda cumprindo, né? Obedecendo. Quando a serpente, Satanás é astuta, como eu disse, fica nos estudando, nos olhando, nos observando, ele viu talvez, não sei, pensando eu, viu talvez que ela olhava assim para aquele pão com desejo, né? Com uma cobiça. Nossa, que fruto bonito, hein? Pois é. Tanto é cobiça que aqui... não, porque não tinha pecado ainda. Pois é, mas assim, um desejo, né? Já tinha observado. Um desejo, né? Mas assim, ela já tinha sentido alguma coisa assim, queria comer, que ela tinha comido já de todas, né? Mas faltava aquela, então ela quisesse. Aquela, né? Aí tanto é que no versículo 6, ele diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradava aos olhos, né? Então assim, como é que nós, que a comida nos chama a atenção? Não é quando nós olhamos como é que aquele prato está feito, quando a gente sente o cheiro, né? Não é assim? Então, provavelmente ela diz que o fruto devia ser muito bonito também. E aí o que aconteceu? Que chamava atenção. Satanás usou a serpente só para dar um empurrãozinho ali. Por isso que eu acho que talvez, né? Não sei. E por isso que é importante, né? A gente tá com a mente firme na palavra. Sim. Porque tudo começa na nossa mente. Por isso que a palavra de Deus diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente precisa estar constantemente sendo renovada pela palavra. É verdade. Senão, a gente até já falou aqui sobre isso no podcast sobre pureza, porque as impurezas elas vão ali sendo depositadas dia a dia no nosso coração. Sim. E se a gente diariamente não vir ali com a palavra para lavar, né, leitura da palavra, confissão, oração, a gente, quando bem não vê, a gente é tomado pela impureza, porque a impureza ela vai, né, depositando. É como se fosse uma crosta, né, que vai depositando ali. E a palavra, ela faz justamente isso, ela lança luz no nosso pecado. Né? E quando lança a luz, a gente tem a consciência de que aquilo que a gente está guardando na mente ou no coração é pecado e que a gente tem que abandonar. Né? Aí é que a gente confessa e se arrepende. Meninas, nosso primeiro bloco já foi. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, não esquece de curtir a Constante TV, deixar o seu like aqui, que é muito importante, para engajar o nosso canal, o nosso conteúdo, para que alcance mais e mais pessoas. E nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, falando hoje sobre o tema Mulheres no Plano de Deus, a Queda. Nós estamos falando sobre o livro Mulheres Mais Parecidas com Jesus e nós estamos hoje falando sobre o capítulo 3. Só que antes da gente voltar aqui para o nosso bate-papo, eu quero convidar você, mulher, para participar do Desperta Déboras. Toda quarta-feira, às 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos. As mulheres se reúnem para orar, buscar o Senhor, meditar na sua palavra e você é nossa convidada. Venha e traga uma amiga, vai ser um prazer receber você aqui. Lembre-se, quarta-feira, às 19 horas, o Desperta Déboras aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos. E agora, meninas, a gente já estava falando sobre o desejo, né, de que o pecado o percurso do pecado começou na mente de Eva. E eu queria perguntar a vocês, o que aconteceu com Eva, né? Como, no nosso dia a dia, como que nós duvidamos do caráter e da palavra de Deus no nosso dia a dia? E como que mulheres podem encorajar os seus maridos a serem líderes espirituais nos seus lares? Vamos falar sobre isso aí. Geralmente, quando nós duvidamos da palavra e do caráter de Deus, é porque nós estamos fracas na palavra. Porque se você estiver alicerçada na palavra de Deus, você tiver uma vida de comunhão com Deus,
estiver cheia do Espírito Santo. Então, quando vier aquelas adversidades, né? Aquelas situações difíceis, muita gente às vezes fala, onde está Deus? Por que deixou acontecer? Aí fica o porquê, né? E eu já aprendi, ouvindo muitas palestras, que não é o porquê, é para quê. Porque Deus está no controle de nossas vidas. Então, tudo que acontece, dai graça ao Senhor. Porque de uma coisa boa, de uma coisa ruim, pode se tornar uma coisa boa. E ali você está sendo tratada por Deus, naquela dificuldade, a enfrentar situações, adversidade, que sejam financeiras, que sejam de doenças, é muito difícil, principalmente com pessoas de nossa família, com nós mesmos, né? Então eu creio que nessa hora nós temos que ter mais, assim, estar mais firmados na rocha mesmo. Crendo em Deus, sem questionar, sem resmungar, aceitando, dando glória a Deus em tudo, porque Ele cuida de nós. Ele sabe cada fio de cabelo que nós temos. Ele é misericordioso e Ele está no controle de nossas vidas. Pois é, então quando nós desobedecemos, né? Quando nós duvidamos da palavra de Deus, nós saímos debaixo da sua soberania, achamos que nós podemos fazer alguma coisa por nós mesmos, né? Ou quando a gente quer fazer uma função que não é a nossa. Sim. Tudo isso, né, como ela coloca aqui, duvidando do caráter de Deus, né? Porque nós, como a irmã Antônia falou, alicerçadas e firmes, nós vamos depositar total confiança, todos os nossos problemas, sejam eles quais for, até de uma doença, né, que a gente enfrenta, a gente colocar nas mãos de Deus. Deus, ele é misericordioso, né? Ele é o Senhor da provisão, Ele nos dá tudo, então Ele segura. Nós só temos que confiar, ficar firmes. É verdade. Agora eu vou trazer para outro aspecto, mas vocês falaram que está tudo certo, tá? Mas assim, eu vou trazer assim, de maneira prática, a gente no dia a dia duvida quando a gente assume, como a irmã Ana falou, assume um papel que não é nosso. Porque aqui, logo depois, essa pergunta que eu coloquei aqui está no livro, né? E o autor, ele conecta logo com como a mulher pode encorajar seus maridos a serem líderes espirituais no seu lar. Então, às vezes, no dia a dia, a gente assume responsabilidades que não deveríamos assumir e que deveríamos deixar para o nosso cônjuge. A gente passa por cima da liderança dele. Passa por cima da liderança e né? até mesmo faz... Eu sempre brinco assim, eu não troco gás, até porque onde eu moro agora não tem gás, mas eu digo assim, se o gás acabar, eu vou esperar meu marido chegar para trocar o gás. Aí tem mulher que fala assim, mas eu sei trocar gás, ficar sem comer. Eu falei, mas não é que a questão não é ficar sem comer, eu vou pedir uma quentinha e quando chegar, ele vai colocar e tudo numa boa. Por quê? Porque eu quero dar a ele a oportunidade de ser aquele que vai ali botar a força para trocar o gás. Para ele ser, eu falo para ele, se fosse para eu trocar gás, para eu trocar a lâmpada, vocês quando tinha casado. Então, assim, eu dou a liberdade para ele exercer os papéis masculinos. Eu posso fazer? Posso. Não faço porque realmente não quero. Então, assim, eu estou brincando, mas é verdade. Tá? Mas é verdade. O que acontece também, Carla, você está falando disso, essa questão do papel do homem, da liderança, mas muitas das vezes, quando ocorre essa inversão de papéis, né, a mulher... A gente vê muito isso. Infelizmente, a gente vê. A mulher vai para a rua trabalhar e o marido fica em casa cuidando da casa. Tu nunca viu isso, não? Sim, eu tô cansada de ver. Sério? Mano. E você vê questão como fica desestruturado a família. Tu vê coisas assim que... Absurdo. Gente, mas também tá tudo errado. Como é que quer que dê certo? Não foi assim que Deus fez. É o homem que tem que sair para matar o leão e trazer. Não, mas então, porque a mulher, quando ela toma, por exemplo, e começa nas pequenas coisas que você vê. Por exemplo, se a mulher faz aquilo que ele deveria fazer, o que ele vai fazer? Não vai fazer. Vai se acomodar. E isso é na pequena coisa, é no trocar do gás. Eu não estou dizendo que a mulher não pode trocar, mas assim, é no trocar do gás, é no trocar da lâmpada. Levar mas o lixo para a rua. Levar o lixo para... E também quando a situação ficar apertada,
faltou dinheiro, ele vai fazer assim, porque ela vai resolver. Vai dar o jeito. Ela vai dar o jeito dela. Ela sempre dá o jeito. Ela sempre dá o jeito. Então, isso tudo isso é falta e da isso vai gente. minando o casamento. Sim. Né? Porque chega uma hora que a mulher cansa. Aí depois a mulher fala, mas eu não sei, mas se eu não fizer, ele não faz. Mas você já deixou ele fazer? Porque às vezes as mulheres não querem confiar. Isso aqui é, isso é duvidar. Isso é duvidar do caráter de Deus. Sim. Porque a gente tem que confiar que Deus vai despertar o nosso marido para fazer a parte dele. Só que a gente não quer esperar. A gente quer tudo para ontem. E confiar que Deus fez dessa forma, porque é para ser dessa forma. Para ser dessa forma. Né? E o que a gente muda daquilo que Deus fez, com certeza não vai dar certo. E Deus não vai abençoar. Às vezes, tu vê a pessoa pedindo oração e tal, aí quando tu vai conversar, tu começa a ver esse tipo de coisa acontecendo. Se eu não fizer, ele não faz. E se eu não coisar, ele não... E aí, então, a própria mulher, ela vai acostumando mal, né? E depois acha que o problema é ele. Mas, na verdade, o problema é ela. Porque ela foi passando por cima e ele foi se acomodando. Exato. E é nas pequenas coisas. Então, mulheres, deixe o marido trocar o gás. Deixa, isso aí. E a Joelma tocou assim, num ponto ali, né? Que pede a oração. Aí ora. Mas aí não tem paciência de esperar. O agir de Deus. O agir de Deus. E aí vai sair atropelando, fazendo coisas que não é para fazer. E Deus, já que não vai e Deus, o que ele faz? Ele diz, então, né, vou esperar, né? E aí o negócio vai ficando mais complicado. Então, até nisso a gente, né, tem que ver. Então, é em casa, é nossa relação com Deus. É verdade. Somos filhas de... Não pode Somos falar. filhas de Sara, mas não vamos fazer o que Sara fez. Isso é bom. Como assim? Fale aí. Explica. Sara deu a sua escrava, né? Porque estava cansada de esperar pelo filho prometido, né? Duvidou. Ela duvidou da providência de Deus, é verdade. Então, nós temos que nos espelhar em Deus e não em Sara. Apesar de sermos filhas de Sara, na obediência que ela tinha ao seu esposo. Entendi. Essa foi ótima. E de que forma a tentação de Eva se conecta com as questões de desejo, identidade e desejo humano? Essa pergunta também é do autor do livro, tá? Só que eu fiz uma mudança aqui na pergunta, mas foi inspirada aqui. Então continua aí, para a gente poder engajar. Então, por quê? Porque ele fala aqui que a mulher, ela olhou e desejou. E ele até conecta até a Provérbios 27, 20. Porque em nós há esse desejo, né, da nossa identidade, de sermos alguém, de desejarmos coisas até mesmo que o Senhor não tem para nós. Então, aí ele conecta justamente, lê aí 27 e 20. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Então, a gente deseja coisas, a gente anseia coisas, tanto pelo ver, né, e o ver alimenta o coração. Então, assim, ele fala que da mesma forma que Eva olhou e ali desejou, nós também somos assim. E isso é em relação não somente em relação à nossa identidade. Então, assim, o que a gente quer ser, gostaria de ser, almeja ser. Então, quando a gente não tem não confia em Deus, tudo está relacionado com o confiar duvidar do caráter. Tem que cuidar daquilo que a gente está alimentando a nossa mente. Exatamente. Né? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente está participando. Né? A gente tem que estar filtrando para que a nossa mente não venha a ser contaminada com aquilo que nós estamos alimentando. Né? Ele diz aqui, as sementes de dúvida e negação encontraram solo fértil no desejo da mulher. Então, assim, o nosso coração... Uma página. Página 59. Logo aí, depois é a segunda frase. Então, assim, Satanás, ele vai lançar, mas como que está o solo do nosso coração? Será que vai estar propício? Porque a gente precisa cuidar do nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, se a gente não estiver cuidando dele,
vai ser um solo fértil para que essas sementes que o inimigo lança encontrem um lugar certo para prosperar. E quando repete aí esse versículo que você leu. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Eu não sei se no meu leva o fogo. Tem um que era assim. É Provérbios, né? Provérbios 27 e 20. Esse versículo eu coloquei assim, né? Que a natureza, porque ele está levando assim, pelo que eu entendi aí nesse versículo, ele está levando para uma pessoa que não tem Cristo, que não conhece a Deus, que tem um vazio. E o que o vazio nos faz? Ele nos faz a estar descontente com o que tem e sempre querer mais, né? Tanto é que ele fala, né, que os olhos, né, o Sheol e a destruição são insaciáveis. Assim, são os olhos do homem. Aí, quer dizer, essa coisa aí do querer mais, né, de querer ter mais, isso aí é uma pessoa, para mim é uma mulher que não conhece a Deus, que não tem Cristo, porque se ela tivesse, esse vazio dela estaria preenchido. Ela teria contentamento com aquilo que ela tem. Mas Eva tinha uma intimidade com o Senhor que nem eu e a senhora tem. É verdade. E outra coisa, meu irmão. Mas o que acontece também, Rosa, é que a pessoa pode estar na igreja, convertida. Não, sim. A gente está na igreja, somos convertidos, mas a gente não está satisfeita com as coisas que temos. Isso e aí sempre comum, fica. Gente. Sim, e aí buscando. Não é comum. Buscando algo. Não é para preencher o vazio, mas para ter. Sabe aquela coisa de ter? E nunca é suficiente. Mas é a falta de contentamento, um lugar que Deus era para estar reinando. Exato. E justamente porque não tem. A pessoa está na igreja, mas não se enche do Espírito. E se não enche do Espírito, você vai encher com outras coisas. Tá com o corpo na igreja e a mente em outro lugar. Não tá. Tá só. Outra coisa, a pessoa até tem certeza da salvação, tudo isso, mas ela não busca a palavra. Não está cheio da palavra de Deus, não está cheio do Espírito Santo, não está alimentado. E aí ela vai preencher com outras coisas. E aí vai ser insaciável mesmo, porque nada vai satisfazer. Vai satisfazer. O que eu coloquei. A insatisfação de não estar satisfeita com o que tem, né? Não dar graças por tudo que tem. Ela quer que é o ego dela, o status dela, o empoderamento, né? Então, assim, ela deseja aquilo que ela nem quer, mas só deseja por desejar. Porque acha que se ela Porque muitas vezes a gente deseja coisas, gente, porque nosso coração é pecaminoso. Então, assim, a gente deseja achando que aquilo ali... É tipo assim, se eu for 10 quilos mais magra, eu vou ser mais feliz. Aí eu emagreço os 10 quilos e vejo que... Poxa, nem fiquei. Aí eu penso, se eu fosse... Se eu tivesse isso, se meu marido fosse assim, se eu tivesse um emprego assim, e se a gente começa e se, aí a gente porque a gente acha, porque é o que Joelma falou, a gente não se satisfaz no Senhor. A gente quer se saciar nas coisas dessa terra. Porque assim, Eva teve uma intimidade com Deus que a gente não... Porque Eva não tinha nem pecado. Então assim, nem a gente sabe como que era algo tão surreal. Exato. Gente, não tinha pecado. Era tudo perfeito. E Deus ia lá conversar. E Deus estava ali junto. Final entendeu? Da tarde, não tinha desculpa. Ele descia, né? Ela vinha conversar. Vinha. Então, assim... Toda tarde, já pensou todo final de tarde. Oxe, maravilha. Exato. E ela ainda quis outras coisas. Oh, meu Deus. Então, a gente precisa se saciar no Senhor. Porque quando a gente está... Tem um versículo que eu gosto muito, eu não sei se eu vou achar, gente, eu sou tão ruim de endereço, mas ele diz assim que satisfaz-me pela manhã para que eu possa cantar de louvores o dia inteiro. É um salmo, deixa eu ver se eu vou achar aqui. O que ele quer dizer nesse salmo? Que se eu estiver saciada no Senhor pela manhã, o dia inteiro eu vou cantar ou dar graças. Por quê? Porque
Pode acontecer um monte de coisa, mas eu vou estar saciada. Sabe quando a gente come muito e a gente não quer nem comer a sobremesa, que a gente já está tão saciada que não cabe nem mais? Então é a mesma coisa, quando a gente está saciada de Deus, pode vir o chocolate mais maravilhoso, a coisa que a gente mais deseja nesse mundo, mas a gente fala assim, não quero porque o Senhor me sacia. É um salmo, eu sei que é um salmo, agora não vou me lembrar qual é não, mas eu sei que é. Sacia-nos pela manhã e o nosso coração, uma coisa Aí assim. eu me lembro do nosso devocional. Eu já fiz uma experiência. Quando eu faço meu devocional, a primeira coisa que eu faço, né? Achei. O dia flui melhor, gente. O dia fica maior. Embora eu tenha muitas coisas para fazer, né? Porque também é aquele versículo que diz que nós não podemos colocar a carroça à frente do boi, Isso né? é um ditado. Né? Isso é um ditado? É um ditado. Não, mas tem um versículo assim. Carroça na frente dos bois. Não? Tem não? Não me Ué, lembro. eu estou lembrando de julgo desigual, então. O do jogo versículo não é não. Na verdade, a prioridade é o Senhor. É o Senhor. Eu lembro do pastor que passou por aqui, que ele dizia assim, de manhã ele acordava e ele já deslizava de joelho na cama. E eu tenho feito isso. Quando eu não faço porque eu acho que eu acordei muito tarde, parece que a coisa não flui. Parece que não funciona o dia. Não funciona. O versículo Meninas, rapidinho diz leia aí, assim, leia pra gente. rapidinho que já está na hora. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. Então, Salmo 90:14. Saciado Salmo amor 90, de Deus, 14. viu? Verdade. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já já com o nosso bate-papo. Fique aí e daqui a pouco a gente está de volta. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, hoje falando sobre o tema Mulheres no Plano de Deus, a Queda. Nós estamos falando sobre o livro Mulheres Mais Parecidas com Jesus, de Carol Sue Merck e David Merck, e hoje nós estamos conversando sobre o capítulo 3. Meninas, nós estávamos falando no bloco anterior, né, como os nossos olhos, né, como nós temos esses desejos. Mas aí, depois que aconteceu a queda, né, que Eva consumou, tiveram consequências e que foram imediatas e duradouras desse pecado. Não só para Eva, né, e Adão, mas para nós até hoje. Então é sobre isso que a gente vai conversar, sobre as consequências do pecado. Lógico que a gente não vai detalhar muita coisa, porque no próximo capítulo ele continua detalhando, né? Mas então vamos falar aí sobre quais foram essas consequências aí. A primeira coisa que aconteceu quando eles comeram do fruto, a palavra diz que os olhos deles se abriram e eles sentiram vergonha, né? Eles enxergaram que estavam nus, né? E sentiram vergonha. Então, uma das consequências do pecado é essa. O inimigo ele vai te conduzindo até você cair. Quando tu cai, cara, o que eu fiz? Que vergonha, por quê? Aí você começa a se questionar, mas aí o erro já está feito. Né? Então vem aquela sensação de vergonha, e isso é até hoje. Né? O inimigo ele vai fazer de tudo para tu cair em pecado, e quando tu cai, você passa a vergonha, e aí vem toda as consequências, né? De você querer fugir, de você ter medo das consequências que virão daquilo que você fez, e a própria destruição que você causa em você e na vida daqueles que estão ao seu redor. Né? Você falou uma coisa, é muito comum a gente querer fugir, né? De assumir o pecado, de confrontar, dizer, não, realmente eu pequei, né? A nossa tendência, a vergonha, ela nos faz querer evitar, né, fugir, até mesmo evitar de Deus. Se a gente fugir de Deus. Tentar fugir de Deus. Tanto que quando uma pessoa cai em pecado e ela não se arrepende logo, daqui a pouco ela nem vai mais à igreja. Porque ela começa a ficar incomodada e lógico, o pecado vai afastando cada vez mais. Mas aí ela já começa... Às vezes as pessoas nem sabem do pecado que ela cometeu, mas ela começa a achar até mesmo que... A questão da culpa, né? Que fica ali martelando na cabeça. Aquilo Exatamente. fica, né? E tira a paz da pessoa e vai destruindo, porque o objetivo do diabo é justamente isso, Exatamente. é destruir a pessoa. Né? E também foi ali que aconteceu, foi um conflito conjugal, né? Logo ali no início, né? Um dizendo,
lançando a culpa no outro. Um jogando a culpa pro outro, ninguém assumindo, né? Porque às vezes acontece isso também de não se assumir, né? Por conta fugindo das consequências, da disciplina, que com certeza vai acontecer, né? Então, com aquele pecado. Então, assim, foram muitas coisas e aí começa aquela guerra espiritual, né? É uma batalha permanente entre os filhos de Deus e Satanás. Verdade. Né? Porque, como ela disse, o pecado te afasta de Deus, aí quando você sente vergonha, e com isso, Satanás, como ela disse, que o Satanás vai só colocando mais, te afastando mais. Então, assim, existe um conflito, né? Uma batalha espiritual aí. Então, assim, foi uma das consequências, né? Que trouxe até mesmo para a vida espiritual do ser humano, né? E a culpa a gente sabe que vem do inimigo mesmo. É ele que alimenta a culpa, né, no nosso pensamento. E aqui ele diz que eles se sentiram sujos, cobertos com a poluição do seu próprio pecado. Né? Porque assim, antes eles andavam nus, nem sabia o que era, conversava com Deus. Sabia nem o que era, né? Sabia. Quando foi descoberta a inocência deles, foi abrir os olhos, a inocência foi embora, eles se esconderam da presença de Deus, ficaram até com medo, né? O que era prazeroso para eles, era um horário, com certeza ficava naquela expectativa, né? Gostosa, está na hora de Deus chegar, para vir conversar com a gente e tal. E quando eles pecaram, a sensação que eles tiveram não foi aquela coisa agradável, mas foi aquela sensação de medo. E agora, né? E agora? Inclusive em relação ao trabalho, né? Que era prazeroso, ficou como que diz que, se eu soubesse que inventou o trabalho, por quê? Porque gerou fadiga, né? Porque o homem, para tirar o sustento, ele vai ter que tirar o suor do rosto, né? E isso gera fadiga no corpo. E quando eles estavam lá, não existia isso, né? Não existia. Uma coisa que o autor correlaciona é lá em Hebreus 4, 12 e 16, quem puder abrir aí, ele diz assim: em que sentido continuamos nus diante de Deus e sua palavra? E qual é a solução para isso à luz desse texto, né, de Hebreus 4, 12 a 16. Quem achou pode ler. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, nós estamos nus diante de Deus, porque Ele olha não só para a nossa aparência, mas Ele olha para o nosso coração. Então, não tem nosso pensamento. Então, não tem como esconder nada dele. Nós estamos nus diante dele. E aqui ele fala, qual é a solução para isso à luz desse texto? É o arrependimento, né? A autora fala aqui que o Senhor, quando chamou Adão e Eva e conversou com eles, estava dando uma oportunidade deles confessarem a desobediência deles, né? Sim, Até então ele acha que essa palavra pecado nem existia, então era a desobediência, a não cumprir a lei, as ordens de Deus, né? E eles não acataram essa... Não obedeceram e nem acataram, né? O arrependimento, eles não se arrependeram. Por isso Deus disciplinou, né? E amaldiçoou a serpente. E uma coisa que é interessante, assim, ele pergunta, e no lugar deles prontamente confessarem, né? Foi o que a irmã Ana falou. Foi empurra, né? Não, foi você. E é interessante que a irmã Antônia falou agora, que é justamente quando Deus nos dá essa oportunidade. É uma oportunidade para a gente se arrepender. Porque Deus já sabia. É igual quando a gente fala assim, meu filho... O que aconteceu, né, quando é com a criança? A gente sabe, mas quer que ela conte. Não, tem certeza? Como é que foi mesmo? Não sabe o que é. Mas é dando uma oportunidade. Nesse texto, o que diz é que a própria palavra ele vai confrontar o coração, né? E na ocasião lá de Adão e Eva, Deus, ele confrontou eles, perguntou, e aí, o que aconteceu, chance, né? Deu a chance deles falarem, aí ficou empurrando.
pro outro. E Adão ainda colocou a culpa em Deus. A mulher que tu me deste. Menina, olha só, eu tenho um texto aqui que eu estava lendo, e Salmo 139, os versículos 7 e 8, ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não temos. Então, dessa forma, não é porque eu estar sem roupa, né? É porque Deus, ele é espírito, onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe, ele nos conhece, né? Então, dessa forma, nós estamos diante de Deus. E é através do arrependimento, né, que nós podemos... Uma coisa que eu quero também destacar é que ele fala da questão da religiosidade. Sim. E é interessante porque isso eu acho engraçado que ele fala que isso a gente faz até hoje, né? Porque depois que eles viram que estava nus, eles fizeram... Acho que pegaram as folhas. Pegaram a folhinha para cobrir, né? Mas a solução humana para o pecado não resolve. Não resolve. Não. E aqui ele fala assim... primeiro que é necessário haver sacrifício, né? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Só que eu acho interessante o que o autor diz assim, na tentativa de apaziguar sua culpa, alguns negam a existência de Deus para quem não terão de prestar conta. Deus não existe, então eu posso fazer o que eu quero. Né? Outros se escondem por trás de ideia de forças cósmicas impessoais que não reconhecem a existência do pecado. Então, né, não existe pecado. Alguns usam a ciência para evitar a prestação de contas a um Deus criador. Outros tentam compensar o seu pecado por meio de boas obras e ritos religiosos. E eu acho que nós, às vezes, nos encontramos nisso aqui. Porque mesmo que a gente saiba que isso não resolve, mas às vezes a gente confia muito naquilo que a gente faz e nos nossos ritos religiosos para resolver. Acha que é boa, sou uma pessoa boa. Exato, né? Então, aí vem. Procurando desesperadamente tirar as manchas de pecado da alma. Porque a gente acha que por a gente ter um comportamento bonzinho e fazer boas obras, nós já estamos purificados do pecado, mas não. Isso é suficiente. Todo dia a gente precisa se arrepender, confessar, se expor à palavra, né? Que a palavra aponte aquilo que está no nosso coração. A gente fica assim, tipo, usando folhinha. Que não resolve nada. Não resolve ridículo. É verdade. Aí, no final desse capítulo que a Carla leu, diz assim: no entanto, a podridão do pecado nunca pode ser remediada pelo esforço humano. Então, o pecado ele é sujo, ele é podre. E a única forma de a gente se livrar dele é através de Cristo, né? Do que Cristo fez, crendo no que Cristo fez por nós. É verdade. E aí eu pergunto, a gente já falou, né, que eu ia perguntar como é que impacta o papel da mulher na relação com o homem, mas aí a gente já viu que o pecado fez com que eles ficassem apontando jogando erro no lugar de Adão proteger a mulher, assumir a responsabilidade. Ele simplesmente saiu, né, culpando ela. Tipo assim, ó, te vira. O problema é teu. Deus pula agora. Foi tu. E ainda acusa Deus, né? E às vezes, será que a gente não acusa Deus quando a gente faz alguma coisa errada? Será que a gente não culpa Deus? Tipo assim, ou a gente passa por uma situação assim, mas Deus foi um marido que o Senhor me deu. O Senhor me colocou nessa situação. A gente às vezes fala assim, não faz não? Tu não faz não? Eu nunca fiz não. Não, mas a gente que eu digo, eu temor a Deus. Somos nós, pessoas. Não, as pessoas, mas assim, eu pensei em mim, né? Não, mas é a gente, não é a gente eu. As pessoas. A gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter cuidado. Assim, por exemplo, se eu passo por uma situação, eu tenho que reconhecer, eu disse, Senhor, eu reconheço que eu pequei. Se eu estou passando por isso, alguma coisa eu fiz para ser disciplinada. Mas até eu chegar a esse amadurecimento espiritual, eu já passei por, né? Já foi moído, já foi forjado em algumas coisas, né? Então, esse seria o ideal de nós. Em vez de nós estarmos o porquê, né? Questionando, né? O questionando, a gente tem que
É justamente quando Ver qual é o propósito, Quando questiona. de Deus, por quê? Por que você está me fazendo passar por isso? Sim, eu estou fazendo tudo direitinho. Exato. Essa é uma forma da gente questionar. Sim. Entendi. Entendi agora. Entendeu? Você estava falando, eu estava lembrando de um livro da Nancy. Eu acho que é o Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta, que fala quando como a Eva se sentiu, deve ter se sentido, né? Quando Adão virou para ela, olha, a mulher que tu me deste. Tipo assim, destruiu. Porque assim, antes do pecado, com certeza, gente, era amor e love. Mas ele até fala isso aqui também. Tipo assim, ele fala assim, ele nomeou ela, assim, né? Tipo. Então, como ela com a entrada do pecado, como ela se sentiu ofendida da forma como ele a tratou. Tipo assim, essa mulher que tu me deu, essa cara me fez. Tipo assim, se não tivesse ela, não teria acontecido isso, né? É verdade. Então, eu acho que foi um conjunto de sentimentos ali, e foi quando começou a guerra dos sexos, né? Porque foi aí um jogando para o outro e depois um querendo ser melhor que o outro. Enfim. E assim, eu li uma parte aqui que eu ainda não tinha prestado atenção, em que Adão, porque eu já vi muitas palestras dizendo que onde Adão estava do lado da Eva. Porque ela comeu, aqui diz, ela comeu do fruto e em seguida deu a ele e ele comeu. Então ele foi passivo, ele foi omisso e ela não apontou o dedo para ele, apontou para a serpente, né? Foi. Porque não foi, ele só comeu. Que ela deu. Mas ele estava omisso ali. Não né? sei nada. Ele podia ter dito assim: ei, vai embora, serpente, vem cá, minha mulher. Né? A liderança. Ele não fez nada, ele foi omisso. Ele não fez nada. É verdade, Sim, foi um banana ali na hora. Foi. Banana é ótimo. Mas é aqui, ele fala aqui, isso que Joelma falou. Em vez de admitir culpa, passividade, idolatria, desobediência e rebeldia, Adão continua descendo a escada para o porão do pecado, tentando transferir a culpa para Eva e, no fim, para Deus. Sim. Todo mundo estava errado, menos ele. Imagine como Eva deve ter se sentido quando aquele que Deus lhe deu como provedor, protetor e pastor, agora condena uma morte fulminante diante de Deus. Diante de Deus. É verdade. Para você ver, né, como o pecado destrói, né, os relacionamentos, destrói a nossa comunhão com Deus, os nossos relacionamentos. Exato. E como que Eva tratou, ou como é que Deus tratou Eva depois do pecado? Foi igual a Adão? Ou como é que Deus tratou Eva depois do pecado? Que aspectos de graça e justiça encontramos na sua resposta aqui? Com justiça e graça. Ele puniu Eva, né? No sentido que ela ia conceber com dores. Exato. Né? Eu até pensei assim... A maternidade ia ser algo doloroso, né? A partir daquele então, assim, momento. eu entendi assim, poxa vida, não era para ser assim, essa dor imensa, né? Mas Deus fez isso. Mas assim... E transferiu também um conflito entre os dois, que o desejo seria para o seu marido, né? Aí quando começou o conflito, a competição. Exato. Sim. E essa dor não é só a dor do parto, é a dor da maternidade, da criação dos filhos. Que a gente, da criação dos filhos. Que a gente vai ver no próximo programa. Exato. Gente, para a gente finalizar, a gente tem 1 minuto. O que nos consola é que Jesus foi diferente de Adão quando assumiu a nossa culpa. Verdade. Só em 1 minuto, fale uma frase sobre isso. Gente, Jesus, Jesus ele foi perfeito. Sim. Ele não caiu em tentação. Ele venceu a tentação. Não, e ele também, quando nós pecamos, ele não faz como Adão. Sim, ele não aponta. Ele abriu os braços, nos recebeu e nos deu a redenção. Nos perdoa dos pecados. Nos purificou. Gente, a gente não tem mais tempo. A gente continua no próximo programa. Nós vamos dar continuidade falando do capítulo 4. Hoje, nós conversamos sobre mulheres no plano de Deus e a queda. Nós vimos no programa de hoje como o pecado trouxe destruição para a nossa vida, desde para Eva, para Adão e para todos nós, e como a serpente ainda continua hoje, usando as mesmas estratégias para nos enganar,
para fazer-nos cair e manchar a imagem de Deus que nós refletimos. Mas, como a gente viu nos últimos segundos, existe esperança. Cristo nos redime. Ele não nos culpa, ao contrário, Ele assume a nossa culpa e nos dá o perdão e uma vida completamente liberta. Amém. Então, eu quero convidar você, se você ainda não experimentou o perdão, a graça e o amor de Jesus Cristo, que você possa buscar nele esse perdão e essa graça e essa redenção que só podemos ter no Senhor Jesus. E nós esperamos você para o próximo Filhas de Sara. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.